Como é que estamos, meus amigos? Cá estamos nós, frente à Normoto. Vamos fazer aqui um teste duplo. Vamos fazer aqui um teste a uma Benelli Leoncino de 13 ou 14 cavalos. Uma Leoncino 125. E testamos também a testar a Osmo 5. É o segundo vídeo que faço com a DJI Osmo 5. E vou testar sem ser no modo noite. Vou fazer no modo normal. Porque dizem que ela mesmo assim faz melhor luz do que até com o modo noite. O modo noite vimos que fica assim um bocadinho artificial. Vamos experimentar fazer um modo normal, a ver se ela consegue não dar um ar tão artificial. Não vai ficar tão claro como o modo noite, mas pode ser que fique um ar assim mais menos falso, menos AI. Uma moto verdinha, Benelli, revendedor marca Benelli, que é a Normoto, já sabem, é um stand que apoia o canal. Pá, gostos, já sabem, não se discutem. A cor eu gosto, tem um leãozinho aqui, se vocês repararem, deve ser daí o leoncino. A cor agrada-me, o verde, o amarelo, vai muito na onda das Benellis TRK 702X, também tem esta cor. Vou tentar não comparar muito esta moto com motas pesadas. Este aqui é frágil, não gosto disto a abanar. Olha, tem gasolina. Olha, coisa rara. Não se deve fazer um teste destes à noite, mas como eu vim buscar esta moto para um amigo meu testar, porque ele quer comprar. Não deve ter nada especial. Esta é uma moto para 3.500 euros, mais ou menos isso. E pá, acho que não tem nada, não tem Bluetooth, não tem. Também não querem mais nada, né? Eu já não andava numa 125 há muito tempo. Posição de condução. Se tiveres a mesma altura que eu, esquece lá isso, pá, não compres esta moto porque isto tu ficas aqui com uma dobratura. Dobratura existe? Uma dobragem, acho que existe. Nos joelhos que não é bom. Eu fico com os. É uma moto muito pequena para mim, pronto, mas há 125 maiores. A posição de condução dela, eu estou assim, tipo com o joelho e com o pé para trás. Ou seja, faz uma curvatura muito grande. Não é assim muito agradável. Não me está a doer, não é? Não é em 30 segundos de moto que vai começar a doer a posição. A posição vai ser desconfortável. Mas já estou a prever que uma viagem maiorzinha, para quem está a começar, é uma 125, ter em consideração. É uma naked para ter em consideração. É uma moto bonita, como eu disse, 13 ou 14 cavalos. Não é muito, não é pouco. É uma moto básica. Eu costumo dizer isso muitas das vezes o pessoal que compra a 125. Comprem o mais barato que vocês puderem. Porque em breve essa moto vai deixar de vos preencher as medidas. E quanto mais vocês se enterrarem na primeira moto, depois mais difícil é para fazerem dinheiro. Não. Não. Aí o descanso ficas mesmo com isto cá em cima. Espero que não escorregue. Pronto. É isto. Travão de disco à frente. Só um. É o normal. Normal de motas até 500 cm3, normalmente só trazem um. Só daí para cima é que... O motor está bonito. Acho que está uma conjugação de cores fixe. Eu gosto do verde. Que é? 125. 125. Eles não querem pôr em chinês. Querem pôr em italiano para dar o ar de que a moto é italiana. Quer dizer, o design é italiano, acho eu. Isto aqui também é diferente. Duas coisinhas assim mais fortes. Eu não gosto muito, não é? Eu não gosto muito de ver motas com esta adaptação aqui. O pessoal, em vez de fazer aqui, e criou esta ideia de fazer isto assim, eu não acho piada à moto. Mas é uma moto que esteticamente acho-a muito bonita. Agora, os acabamentos é que já sabemos que depois também não podemos exigir muito. Os plásticos assim meio manhosos não é uma moto refinada. Não pensem que vão levar muito com 3.500 euros, mas por exemplo o banco é bonito, dá um ar premium à coisa, LED,
O barulho. Ela a querer descer. 3.500 euros, acho que é uma moto agradável. Eu, se estivesse a começar e se tivesse pouco dinheiro, era uma moto que entraria na minha equação. Agora, com o meu tamanho, não. Este sistema aqui do descanso está assim meio manhoso. É uma moto, é assim, eu fazer reviews de moto de 125 é sempre assim uma complicação do caraças. Deixa-me ver o que é que tem aqui. Porque é uma 125, não é? Não é bem a minha moto, não é? Como vocês verem um balhote de 80 anos a fazer review de um Fiat 127, 127, existe? 125? De um Fiat, não é? É só mexe isto. É muito básica, é só os quilómetros para milhas, Pronto, a moto tem 358 km, pronto. Já sabem, é uma moto de test drive aqui na Normoto. Se vocês quiserem, tiverem interesse, podem vir cá. Eles têm várias motas para test drive, ou test ride, como vocês quiserem chamar. E agora vou andar um bocadinho no escuro para vocês verem. Mais do que falar da moto, até mostrar a câmara como é que se comporta, de noite. Vocês querem ver melhores acabamentos que isto, vocês já sabem. Eu compro uma Yamaha, uma MT-125, mas também custam 5, 6 mil euros por uma. Quase o dobro ou o dobro. É isso. É a escolha que vocês têm que fazer. Havendo o dinheiro, tudo se torna mais fácil. As escolhas diminuem-se. Em vez de terem só poderem escolher 3 ou 4 motas, todas as motas estão disponíveis para vocês. Entram tudo no leque. Para entrar a segunda é preciso dar-lhe com força. Ora, eu nesta moto fico bem. A posição que eu fico melhor é se eu me sentar no banco do pendura, como eu estou agora. Se eu me sentar no banco do pendura, é uma maravilha a moto. Ai, que fixe. É uma moto que também ainda está na rodagem, também não se pode esticar muito. Está em sexta, não está a morrer. O que é fixe. Travão de trás, travão da frente. São medianos. Não estejam à espera de uma grande coisa. Lá está. Pronto, pensem assim. Moto pós-enrasque é uma 125. Raramente vocês vão encontrar uma moto 125 que vocês digam grande máquina, grande isto, grande aquilo. Mesmo numa marca de topo, as motas 125 são construídas com materiais que podem dizer que é a melhor da gama. Sim, é a melhor das 125, mas não usam material de topo nas 125. Porquê? Normalmente o pessoal compra uma 125 para uma moto de entrada. Moto de entrada é uma moto de despacho, moto de uso rápido, muitas das vezes são para Ubers, são para motoboys, como há no Brasil, e dão preferência, se calhar, a um motor duradouro do que grandes... ou seja, tudo que encarece uma moto, o pessoal tenta evitar, porque quem compra uma 125 quer uma moto barata, quer uma moto transitória, e por isso é que eu vos digo, não esperem, mesmo nas grandes marcas, não esperem encontrar acabamentos. Não fiquem desiludidos, não fiquem chateados e dizem esta moto poderia ter isto, é normal. E quanto mais baixa a cilindrada, mais normal é tu teres equipamento não tão bom. E depois é assim, se tu andas numa moto, se tu andas em motas com mais cilindrada, habituas-te a uma certa qualidade de material que depois, quando passas por motas inferiores, cilindrada inferior, vais reparar que elas não acompanham. E não acompanham por esse motivo mesmo. É mesmo por isto. É para embaratecer a moto ao máximo, porque são onde reparar que motas de grande cilindrada, a maior parte das vezes, ou quase 100% das vezes, não são usadas para trabalho. Estas 125 são usadas motas para trabalho. Querem motas baratas, que aguentem bem, manutenção barata e siga para bingo. Vamos falar de um tema que foi a greve dos bombeiros, a subida dos bombeiros à escadaria da Assembleia da República. O pessoal a mandar mensagem, se eu concordo com aquilo ou não. Eu vou lembrar a malta que recentemente a polícia, quando se manifestou, também subiu as escadas da Assembleia da República e pararam lá em cima também, da mesma forma como os bombeiros. Os bombeiros usaram aí uns artefactos pirotécnicos, queimaram a farda, coisa que na polícia não fizeram, mas isto para dizer o quê? Se eu concordo ou não.
Do ponto de vista como polícia, não concordo que tenham feito isso, porque de certa forma desrespeitaram um edifício de soberania e desrespeitaram os polícias que estavam no local a tentar manter a ordem. Mas isto sou eu como polícia. Mas eu, antes de ser polícia, sou um ser humano e sou um homem. E como eu disse muitas vezes, se eu não sou polícia, consigo ser outra coisa. Mas homem sou, acima de tudo, primeiro que tudo, sou um ser humano, sou um homem e só depois é que sou polícia. Por muito que me custe com olhos de polícia ver aquilo, eu compreendo da mesma forma que me peço que me compreendam quando os meus colegas subiram a escadaria da Assembleia da República e fizeram estas greves, não, porque não podemos ter greves, mas fizemos estas manifestações recentemente. Também pedimos e apelámos às pessoas que entendam as causas, os motivos para os polícias se rebeliarem e se manifestarem. Pronto, desta forma eu entendo exatamente o mesmo, da mesma forma como os bombeiros. E hoje eu vi um programa na TSF em que houve muita gente a criticar os bombeiros, a chamados de arruaceiros, que os bombeiros perderam toda a classe. Eu vou usar uma novidade, meus amigos, a classe perde-se toda quando uma pessoa está com fome. Quando uma pessoa está com fome, tem que pagar as contas e ver os filhos a não ter o mesmo que os outros têm do lado, que os outros amigos vão com umas sapatilhas de marca, levam um lanche bom e andam bem vestidos e os pais vão buscá-los em ricos carros, a classe vai-se toda por água abaixo. Eu digo isso muitas vezes, eu entendia muitas vezes o pessoal que consumia e que traficava, havia colegas que não compreendiam o porquê de não é ser brando, mas tentar perceber, e eu dizia-lhes assim, olha, imaginem que tu estás com fome, estás em casa, estás fechado em casa e estás com fome, passado 2 ou 3 dias estás com fome e vives no segundo andar. Diz-me uma coisa, se vis comida cá em baixo, és capaz de saltar mesmo sabendo que te podes partir uma perna? E ele, claro, não ia morrer, não é? Tenho que... Pronto, a sensação de um toxicodependente é igual a essa, mas multiplicada por 1000. Imagina, a sensação que tu tens multiplicada por 1000, a sensação de desespero. Ou seja, toda a consciência, todo o teu habitual raciocínio que normalmente tens dia a dia, evapora-se. E toma conta em ti o desespero, não é? E diz-se mesmo, momentos desesperados exigem medidas desesperadas. E foi o que aconteceu. Bombeiros que veem a sua vida andar para trás, ou não andar, outras pessoas a verem, outras pessoas a reclamarem, ou a nem reclamarem e terem as coisas, pensam, nós somos elogiados, nós somos gabados, quando a necessidade aperta, os bombeiros são os mais do mundo, são os heróis sem capa, treta. Mal passa, foi o que eu disse no Instagram. Vocês preparem-se, que mal acabem os fogos, mal acaba o calor, os bombeiros voltam outra vez à estaca zero. Ninguém se vai lembrar, basta vir mais uma polémica e esquece-se isto dos bombeiros rapidamente. Vocês já viram? Se esquece rapidamente. Aqui em Portugal funciona assim. Se tu estiveres envolvido numa polémica, é só esperares e reza para que venha uma logo rapidamente, porque a tua é logo esquecida. Vocês viram o caso das gêmeas? Pronto. Foi logo esquecido, veio logo outra coisa a seguir, é o que interessa. Castelo Branco, alguém falou Castelo Branco? Não. Porquê? Veio outra a seguir. Os incêndios, as mortes dos incêndios, fala-se alguma coisa disso? Não. Veio outra a seguir, é o Orçamento de Estado agora. E é assim que funciona. Os bombeiros, foi rápido. A dos bombeiros foi rápido. E depois é o seguinte, se os bombeiros não tivessem subido as escadarias, ninguém falava na televisão, ninguém falava na comunicação social. E, infelizmente é mesmo assim. Portugal, mais que isso, é cultural. O pessoal gosta de barraco. E vocês veem que está a dar um programa de cultura, está a dar o Big Brother, as pessoas preferem ver o Big Brother. É normal, é cultural. É cultural. Isto vai demorar muito tempo a perder. Os países nórdicos, por exemplo, são países que já perderam isso já há algum tempo, mas eles estão muito evoluídos e um dia, se calhar, Portugal chega a esse nível também. Já disse isso em vários vídeos e podcasts que fiz, que participei, que profissões de base devem ser mais valorizadas. Profissões facultativas que existem profissões facultativas, existem profissões que nós não podemos abdicar e existem profissões facultativas, e vocês vão de reparar que as profissões facultativas são as profissões mais valorizadas e com um ordenado melhor. Querem exemplos? Eu dou. Futebol. Não conseguem viver sem futebol? Eu não consigo. Então eu consigo na boa. Eu não como futebol, eu não respiro futebol, certo? Arte, cinema, cultura. É fixe? É, mas vivo sem? Vivo, não morro.
não morro. Agora, eu morro é se não tiver a agricultura apoiada, se eu não tiver bombeiros que vão apagar os fogos à minha casa, se eu não tiver polícia que proteja os meus interesses, os bens para qual eu tanto trabalho durante o dia, para depois vir alguém de noite e roubá-los. Os médicos, se eu não tiver saúde, eu não consigo ir trabalhar, não consigo viver. Isto sim, isto são profissões de base. Entre estas há mais uma ou duas, mas o base no geral. Eu, médicos, eu falo enfermeiros, falo tudo relacionado à saúde, relacionado à segurança, os seguranças também. Agora, onde reparar que os bombeiros, os polícias, os seguranças, os enfermeiros, olha, os fisioterapeutas, como a minha mulher, tiveram 4 anos a estudar para ganhar 800 e tal euros, 900 euros. Isto é alguma lógica, isso? Se isso tem alguma lógica? Nenhuma. É o que a minha mulher ganha. A minha mulher ganha isso. É triste. É triste. E agora, depois vês alguém que faz um quadro, ou que faz um filme, ou que canta uma música, e depois vem uma câmara e dá 100 mil euros ou 150 mil euros para ir o gajo tocar durante uma hora, numa hora ganhar aquele dinheiro todo. É isso que eu não concordo. Dá-se valor às coisas secundárias, facultativas, quando as primordiais, as básicas, as necessárias para a nossa sobrevivência são desclassificadas, são desvalorizadas. E se vocês estão a ver este vídeo, é porque eu o publiquei. E se eu publiquei foi porque eu achei que tem qualidade razoável, qualidade que está comestível para vocês o verem. Ok? Por isso, espero que tenham gostado deste pequeno desabafo, desta motinha, desta câmara, e já sabem, aquilo do costume, aquilo que eu desejo para mim, para os meus, é aquilo que desejo para os vossos, e exatamente igual. Muita saudinha para vocês e para a vossa família, que é o mais importante no meio disto tudo. Grande abraço e obrigado.